Vamos lá continuar sobre o Excel, tá? Agora eu vou falar sobre os operadores. Então, primeiro nós temos os operadores aritméticos, tá? São três tipos de operadores, na verdade, que a gente tem no Excel, que é o operador aritmético, os operadores de comparação e os operadores de referência, tá? Então, os operadores aritméticos são tem um sinal de adição, tá? Que é clássico, né, na matemática. O sinal de subtração também é igual na matemática. O sinal de multiplicação é diferente, tá bom? Porque no sinal de multiplicação na matemática convencional é o ponto, e aqui nós temos o asterisco, tá bom? E nós temos o sinal de divisão, que é igual também da matemática. Ou não, eu não lembro se é igual na matemática, faz muito tempo que eu não estudo matemática pura. Mas temos o sinal de divisão, que é essa barra, tá bom? O sinal de percentagem é esse, eu tenho certeza que é igual ao da matemática. E o sinal de exponenciação, que é o acento circunflexo, tá? Então 3 elevado a 4, tá bom? Então nós temos esse sinal de potenciação. Os operadores, nós temos os operadores maior que, menor que, maior ou igual, o menor ou igual e o sinal de diferente, tá? O diferente eu não sei se é igual na matemática, porque em alguns outros operadores que eu já vi, que também tem usado o acento de exclamação para o sinal de diferente, tá? Mas aqui no Excel o sinal de diferente é dessa forma aqui. Primeiro você vai digitar o sinal de menor que e o sinal de maior que, tá? Nós temos os operadores de referência também, que é o dois pontos e o ponto e vírgula, tá? Então o operador de intervalo sem exceção e o operador de intervalo intercalado. Vou explicar o que é isso, tá? Vou explicar na prática para vocês. Então digamos que aqui, ó, eu vou digitar alguns números, 4, 6, 8 e 32, por exemplo. Então, vou já mostrar para vocês uma fórmula soma. Vamos lá, soma. O Excel já mostra para vocês aqui algumas dicas do que você pode estar querendo fazer, executar, né, no Excel. Então, soma. Vou selecionar aqui, ó, clicar no primeiro, segurar e arrastar até o último que eu quero. Então vocês vão ver que ele, por que ele pegou só o A1 e pegou só o D1? Porque o sinal de ponto, você pode traduzir ele da seguinte maneira: ele vai somar do A1, da célula A1 até a célula D1, tá bom? Então ele vai pegar todo o intervalo, tá ok? Então ele somou. Vamos fazer esse mesmo cálculo de outra maneira, tá? Então eu posso fazer assim, ó, soma. Só para usar, eu vou usar agora o ponto e vírgula, mas ele dá mais trabalho, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 4, aí eu coloco ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 8, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e aqui 32, beleza. Vamos lá, vamos ver se dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa, ó. Fórmulas diferentes dão o mesmo resultado. Contudo, o que acontece? Geralmente, quando você utiliza esse ponto e vírgula, você não pega o intervalo todo aqui, tá? Como que seria a maneira assim que geralmente o pessoal utiliza o ponto e vírgula? Porque é muito mais fácil, quando for o intervalo completo, eu utilizar lá, seleciono todo esse intervalo aqui e pronto, ele vai trazer aquela primeira fórmula que eu mostrei para vocês. Geralmente esse soma é usado dessa maneira aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero somar apenas a célula A4 e a célula A1 e a célula D1, só as duas, tá?
Então, digamos que eu quero também a célula C1. Então, eu coloco lá o ponto e vírgula, C1. Mas não quero lá a célula B1. Então, eu faço dessa maneira e pronto, dá um resultado diferente. Ó. Então, quando eu preciso pegar um intervalo contínuo, eu utilizo 2 pontos. Quando eu não quero um intervalo contínuo, digamos que eu quero... vamos fazer outra fórmula aqui. Então, eu tenho 4 aqui, tenho um 7 aqui e tenho um 9 aqui. E eu quero somar 4, 7 e 9. Não tem como eu fazer um intervalo contínuo para somar só esses 3 da mesma forma que eu fiz lá em cima. Então, como que eu faço? Eu faço a mesma coisa lá, eu faço o soma, né? Soma. Aí eu pego o 4. Pego o A1, na verdade, né? Que é representado o número 4 lá dentro. Ponto e vírgula. Pego aqui o 7, que é a célula B5. E pego o 9, que é a célula E10. Fecho parênteses e ele calcula para mim, tá bom? Então o resultado deu 20. Então quando eu quero pegar números que não estejam de forma sequencial, essa é uma das melhores maneiras de você fazer o cálculo. Professor, mas eu não poderia só somar? Pode só somar também. Você poderia fazer só isso aqui. Ó. Você coloca igual. Aí você coloca o A4 mais o B5 mais o E10. Pronto, ele vai somar também para você. Só que daquela fórmula que eu mostrei daquela maneira para mostrar uma das formas a diferença entre utilizar o ponto e vírgula e utilizar o 2 pontos. Isso eu quero, pessoal, que fique gravado na cabeça de vocês, tá bom? Isso aqui é essencial para a continuação do curso, tá? Então, algumas fórmulas vocês não vão conseguir executar se você não tiver essa consciência aqui, tá? Que em intervalos sequenciais você utiliza 2 pontos. Intervalos não sequenciais você utiliza ponto e vírgula. Isso aqui tem que estar gravado na cabeça de vocês, tá bom? Não se esqueça. Então, continuando. Então, nós temos as funções, tá? Então, vamos lá. Funções são formas pré-definidas que efetuam cálculos usando valores específicos, denominados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. Então, cada fórmula tem a sua ordem ou estrutura, tá bom? As funções podem ser usadas para executar cálculos simples ou complexos, tá bom? No Excel, as funções são organizadas por grupo, de acordo com a área especificada, como banco de dados, data e hora, engenharia financeira, informações, lógica, pesquisa e referências, matemática, trigonometrias e estatísticas de textos de dados. Então, essas aqui são todas as formas que os grupos que o Excel pode trabalhar, tá? Grupos de cálculo, tá? As funções possuem uma estrutura e sintaxe, conforme mostrado a seguir. Então, nós temos o nome da função, aí nós podemos ter o primeiro argumento, aí aqui, ó, ponto e vírgula, o segundo argumento. Então, o ponto e vírgula também pode ser usado como separador de argumento, tá, pessoal? Isso aqui também vocês têm que ficar ligados. Então, toda vez que eu terminar uma parte da função, eu tenho que separar por ponto e vírgula, tá bom? Aí nós temos aqui explicando sobre a função soma, tá? Então nós podemos fazer do jeito que eu mostrei para vocês. Eu tenho o número 3 e 2, eu separo por ponto e vírgula, tá? Porque não significa que é sequencial. Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó, 5, ponto e vírgula 15, então 5 mais 15, 20. O verdadeiro, ele tem um sinal, ele significa 1, o falso 0. Então,
5 mais 15, 20, mais verdadeiro que é 1, 21, tá? E eu tenho um intervalo aqui, ó. Então esses dados aqui, ó, de A2 até A4, até A4. Então aqui eu tenho, eu vou fazer esse cálculo aqui. Menos 5 mais 15 dá 10, né? 10 mais 30, 40. Pronto, resolvido. Então ele pegou as células aqui de forma sequencial, porque está utilizando o sinal de 2 pontos, tá bom? E por fim nós temos esse outro método aqui, tá? Que ele utilizou também o 2 pontos. Então ele pegou de A2 até A4, tá? E depois ele pegou o número 15. Então como que vai ser esse aqui? De A2 até A4, vocês viram que dá 40, né? Mais 15, 40 mais 15 vai dar 55. Então, beleza. Então tá tudo certo aqui. Aí nós temos uma outra fórmula. Eu vou a fórmula soma, ela é uma das fórmulas mais simples de trabalhar, tá? Então você pode fazer daquela forma que eu mostrei para você, você fazer a soma aqui digitando a célula, digitando a fórmula, né? Soma e pegando os intervalos. Opa, aqui tá errado, é soma, ó. Eu escrevi errado aqui. Tá, beleza, 20. Ou você pode fazer dessa forma aqui também, ó. Ele pode estar nessa sequência aqui também, tá? Então aqui soma, fecha parênteses, pronto. Por incrível que pareça, deu o mesmo resultado, né? O mesmo resultado aqui, 20, beleza. E nós podemos executar bem aqui nós temos o autossoma, que ele já vai identificar para você, ó. É a mesma coisa, então é bem mais rápido aqui no autossoma, né? Ele sempre vai pegar a sequência que ele imagina que os dados estão dispostos, tá bom? Então, ó, 20 também. Então, ok, então deu o mesmo resultado, tá bom? Depois do soma, que é a fórmula uma das mais simples que existe, nós temos o média. O média ele vai fazer o que? Vai pegar, somar e dividir pela quantidade de valores que nós temos, tá? Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu coloco igual, aí média, abro parênteses, seleciono aqui e pronto. A média de 3 mais 4 mais 6 mais 7 é 5. Será que está certo? Vamos ver na calculadora. Fazer o teste final. Então vamos lá. 3 mais 4 mais 6 mais 7 vai dar 20. 20 dividido por 4, que são a quantidade de números que nós temos aqui, ó. Então são 4 números, dividido por 4 é igual a 5. Deu exatamente a mesma coisa que o Excel me mostrou, tá bom? Vamos ver. Tá. Então média aqui, aí nós temos esse aqui, ó. Temos mais essas duas funções básicas, tá? Que é o máximo e o mínimo, tá bom? Então o máximo ele vai pegar o maior número e o mínimo o menor número. Então seria isso aqui, ó, igual por que ele era para aparecer aqui máximo dá 7.
Então ele já pegou lá, viu qual que é o maior número, 7. Aqui vai dar a mesma coisa, uma coincidência. Olha a digitação, digitei praticamente os mesmos números, né? 7 também. Aí nós temos o mínimo. Tá, eu esqueci que o mínimo agora acho que se chama min apenas. 3 é o menor número. Então o mínimo agora no Excel é só min, tá? Deixa eu ver se o máximo também tem só o max. Tem não. Então o máximo tem que ser máximo mesmo, tá? Max. Tem não. Beleza, então tem o máximo e tem o mínimo com a forma apenas min, tá? No Excel mais antigo nós tínhamos o mínimo dessa forma aqui, tá? Aí nós temos a função se, ela é um pouco complicada, eu vou deixar para uma próxima aula para explicar ela, porque ela é bem complicadinha para vocês entenderem, tá? Função se, nós temos várias funções. Aproveitando a aula aqui, eu quero já mostrar algumas coisas de formatação aqui para vocês, tá? Então, nós podemos, por exemplo, aqui, ó, esse aqui vocês já viram que é a fonte, tá? É a mesma coisa do Word, tamanho de fonte, pode aumentar o tamanho da fonte aqui, negrito, itálico, sublinhado, tudo existe aqui. Aí nós temos aqui as bordas, tá? A borda aqui da célula você já pode colocar. Temos aqui o preenchimento, onde você pode colocar o preenchimento deles, mudar a cor da fonte. Aí aqui não tem, esses aqui não tem no Word, né? Não temos esses botões aqui. O que seriam esses botões aqui, ó? Então, por exemplo, vamos aumentar aqui, ó. Nós temos aqui, nós podemos alinhar o topo, olha só, alinhar acima, né? Isso aqui a gente tem, na verdade, lá quando a gente está trabalhando com tabelas, né? Nós temos essas opções aqui, ó. Alinhar ao topo, em cima, alinhar ao centro e alinhar abaixo, tá? Só que lá no Word, pelo que eu me lembro, é um pouquinho diferente, tá? Aí nós podemos alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Então podemos todos esses efeitos. Vou colocar aqui todos ao centro, tá? E alinhado ao centro, no meio, na verdade, e alinhado e centralizado, tá? Nós temos também essa função aqui, ó, que nós podemos inclinar o nosso texto. Olha só, vamos fazer isso aqui, ó, inclinar de várias maneiras, né? Tá, deixa eu selecionar aqui, não, senão não vai dar certo. Olha, o texto na forma vertical, girar assim, ó. Então nós podemos fazer todas essas ações, tá? Aqui você pode personalizar o ângulo, tá? Clique em OK, personalizou, e você pode quebrar o texto automaticamente. Tem várias coisas que você pode fazer aqui, ó, tá? Essa caixa, enchimento, proteção. Então vamos voltar, vou deixar esse dessa maneira aqui mesmo, normalzinho. Nós temos aqui aumentar recuo, diminuir recuo, mas não tem muita função aqui no Excel. Isso aqui seria mais pro Word, né? Para ter esse aumento de recuo. Tem essa aqui que é, deixa eu ver isso aqui. Então, conteúdo visível em uma célula exibindo em várias linhas.
entendi bem essa função não, vou ver se eu consigo encontrar ela aqui. Tem algumas funções no Excel que eu quase não utilizo, tá? Então nós temos essa outra aqui que é de mesclar, essa aqui é bastante utilizada, tá? De mesclar célula, então nós podemos mesclar e centralizar. Nós temos a opção de mesclar através, mesclar a célula apenas e desfazer a mesclagem, então não está mais mesclado aqui, tá? Aí ele tirou a borda, vou colocar de novo a borda, beleza. Nós temos umas opções aqui bacanas agora, que é essa aqui, ó, de onde a gente pode colocar, por exemplo, aqui está sem formatação específica, né? Então a gente pode colocar tanto letra quanto número. Aqui ele só vai aceitar número. Posso colocar o formato moeda. Deixa eu tirar isso aqui, beleza. Melhor assim. Tá, deixa eu colocar nos outros. Então eu posso colocar o formato moeda. Posso contábil e moeda, é bem parecido, tá? Então, só muda um pouco a formatação. Eu prefiro moeda dessa maneira. Nós podemos colocar como data, tá? Tá vendo que ele inventou aqui essa data? Desfazer, não quero dessa forma. Mais data completa, olha só, ele inventou as datas aí também. A partir do número ele pegou e começou a inventar essa data. Porcentagem também nós podemos utilizar, deixar tudo moeda mesmo. Aí aqui você pode ter a opção de formato de contabilização, né? Pode colocar em dólar, por exemplo, euro, dólar ou real. Tem outras moedas que você pode trabalhar. Então aqui tem outros símbolos que você pode trabalhar, tá? Estilo porcentagem, tá? Vai ser a mesma coisa lá do que eu coloquei a porcentagem. Vou voltar para a moeda, beleza. Separador de milhas. Aqui eu posso só aumentar ou diminuir as casas decimais, ó. Diminuir, aumentei. Posso aumentar e diminuir as casas decimais. Agora tem esse formatador condicional. Esse aqui, pessoal, eu vou deixar para explicar na próxima aula, que eu tenho que preparar uma tabela específica para explicar isso aqui para vocês, tá? Formatar célula, esse aqui é rapidinho, posso explicar. Então nós temos esses formatos já pré-definidos aqui, ó. A gente pode colocar aqui, já formatou para a gente bem rápido, tá? Deixa eu desfazer, tem outros, né? Tem outro aqui, vou colocar esse aqui, por exemplo. Olha só, então ele fez o formato da célula bem rapidinho. Estilo de célula, então eu posso escolher um estilo específico para essa célula aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, essa célula aqui. Posso definir um estilo só para ela, tá? Só que nós podemos excluir, inserir em célula, inserir linha, né? Inserir linha. Deixa eu ver se tem inserir coluna. Tem várias coisas aqui. Formato, que é a altura da linha. O Excel tem muita coisa mesmo. Deixa eu ver esse aqui, preencher, não. Limpar tudo. Excel tem muita coisa. Aí na próxima aula a gente vai continuar algumas outras formas e depois eu vou explicar essa formatação condicional, que é bem bacana também. Esse classificar é igual no Word lá, lembra que eu coloquei por exemplo o nome Bernardo Maria, vou botar aqui no esse e João. Aí aqui ele vai fazer o que? Vai fazer a ordem alfabética, né? Vai colocar em ordem alfabética ou em ordem decrescente. É simplesmente isso, tá? Nós temos um localizar também, substituir, bem parecido
com o Word, tá? Não vou entrar nesses detalhes. E vamos para a aula por aqui, e na próxima aula a gente continua com algumas fórmulas. Depois a gente vai ver essa formatação condicional. Vou pegar uma tabela para a gente utilizar ela, mostrar para vocês como é que funciona. E continuando, depois a gente vai entrar nessa parte, principalmente aqui de criação de gráfico, tá? Quando a gente pegar uma planilha boa para a gente criar gráfico, eu vou mostrar para vocês como que funciona a criação de gráfico. Aqui é assim. Então, até a próxima aula, pessoal.